Prepare-se para assistir a um dos vídeos mais impactantes dos últimos tempos. Uma história real, intensa e profundamente humana, envolvendo ninguém menos que Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira, no dia 12 de junho do 2025, em pleno São João de Campina Grande, o cantor subiu ao palco diante de milhares de fãs, mas algo estava diferente. Visivelmente alterado, Leonardo preocupou o público com seu comportamento, tropeços, desafinações, confusão nas letras e um semblante que deixava claro: não era apenas mais uma apresentação, era um desabafo silencioso, um pedido de socorro que o Brasil inteiro testemunhou ao vivo. Ao longo deste vídeo, você vai entender tudo o que aconteceu nos bastidores, os sentimentos que cercaram esse momento delicado e o possível impacto emocional da separação de seu filho Zé Felipe. E da distância dos netos, vamos revisitar a trajetória de Leonardo, mergulhar em suas dores mais silenciosas e refletir sobre o lado que a fama não mostra. E no final, como prometido, você verá o vídeo original que chocou as redes sociais. O exato momento em que Leonardo, vulnerável e sem filtros, se apresenta diante de uma multidão e mostra ao mundo que até os ídolos também caem. Também sentam, também sofrem. Agora, respire fundo, porque a história que você vai ouvir começa muito antes do primeiro acorde naquele palco. No dia 12 de junho de 2025, um dos palcos mais emblemáticos do Brasil se tornou o cenário de um episódio que emocionou, preocupou e dividiu opiniões. M2DO Pays, em Campina Grande, na Paraíba, durante o tradicional São João, uma das festas mais aguardadas do calendário brasileiro. O público esperava ansioso por mais uma apresentação inesquecível de Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja, mas o que ninguém esperava era testemunhar uma cena de fragilidade tão explícita, tão humana. Em pleno palco, Leonardo entrou em cena ovacionado, como sempre. A multidão vibrou. Mas bastaram os primeiros passos, os primeiros acordes, os primeiros versos, e tudo começou a mudar. Seu caminhar parecia desequilibrado. O olhar estava vago, perdido em meio à multidão que vibrava sem entender que, ali na frente deles, não estava apenas o cantor, estava o homem por trás do artista. A voz que tantas vezes emocionou multidões soava fraca, arrastada, por vezes desconexa. A plateia percebeu. Os músicos no palco perceberam, e o Brasil inteiro, em poucos minutos, também percebeu. O show de Leonardo naquela noite se tornaria um dos momentos mais comentados do ano. E sim, ao final deste vídeo, você verá com seus próprios olhos o vídeo original desse momento que correu às redes e chocou os fãs de todo o país. Os vídeos começaram a circular ainda durante a apresentação. Redes sociais fervilhavam com comentários, críticas, lamentos e especulações. Ele está bêbado, perguntava um internauta. Nunca vi ele assim. Que tristeza, dizia outro. Outros, mais duros, disparavam. Isso é desrespeito com o público. R$650 mil de cachê para isso? Tá na hora de se cuidar, Leonardo, mas por trás de cada julgamento havia uma dor que poucos estavam enxergando. Naquela noite, Leonardo parecia não apenas embriagado de álcool, mas transbordando de sentimentos não resolvidos. Um homem lidando com uma nova fase da vida, com ausências que machucam mais do que a crítica pública. E não é coincidência que o show tenha acontecido justamente no Dia dos Namorados, uma data que para muitos representa amor, conexão e companheirismo. Mas para Leonardo, em 2025, pareceu significar outra coisa: distância, saudade e solidão. No mesmo dia, sua ex-nora Virgínia Fonseca postava em suas redes sociais imagens, ao lado de Zé Felipe, durante a comemoração do mêsversário do pequeno José Leonardo, o caçula da família. Era um momento aparentemente harmonioso, ou os pais juntos, os irmãos reunidos, risadas, abraços, uma família que parecia estar em perfeita sintonia, menos mesmo após a separação. Para muitos, aquilo foi um sinal de reconciliação entre Zé e Virgínia. Mas para Leonardo, que não estava presente e viu tudo de longe, aquilo pode ter despertado um misto de sentimentos difíceis de suportar. Ele sempre teve uma relação intensa com o filho, sempre se envolveu nas decisões, sempre esteve por perto. E mais do que isso, Leonardo é um avô presente, carinhoso, apaixonado pelas netas Maria Alice e Maria Flor e pelo pequeno José Leonardo. O afastamento natural causado pela separação, a mudança de rotina da família e a sensação de estar cada vez mais à margem do núcleo familiar parece estar afetando seu emocional profundamente. Fontes próximas à família afirmam que Leonardo vem demonstrando sinais de tristeza e introspecção há meses. Os amigos mais próximos notaram mudanças no comportamento. Em conversas reservadas, ele teria comentado sobre o quanto sente falta do tempo em que todos estavam juntos. Disse inclusive que a casa está mais silenciosa e que sente saudade dos dias em que acordava com os netos correndo pelos corredores. E então,
Diante de tudo isso, veio a apresentação de Campina Grande. Uma mistura de expectativa, pressão, saudade e angústia. Leonardo subiu ao palco, mas parecia não estar. Ali, seu corpo estava presente, mas seu coração talvez estivesse longe, perdido em lembranças de tempos que não voltam mais. Talvez estivesse em Goiânia, desejando estar com os filhos. O MC Lâncio, gritando por ajuda. Nos bastidores, técnicos e produtores já percebiam o clima tenso. Segundo relatos, Leonardo teria começado a beber cedo. Durante a passagem de som, mal falou com a equipe. Ficava sozinho no camarim, ouvindo música com fones de ouvido e com um olhar distante. A produção tentou alertá-lo, mas ele insistiu que estava bem. A decisão de seguir com um show, mesmo naquele estado, foi polêmica. Alguns diziam que cancelar seria ainda pior. Outros, que o palco poderia ajudá-lo a se reencontrar. Mas nada disso aconteceu. Durante a apresentação, houve momentos em que Leonardo parecia se perder completamente. Errou letras, perdeu o tom, ficou em silêncio por alguns segundos em meio às músicas, o público dividido entre a preocupação e o constrangimento. Aos poucos entendeu que aquela noite não seria como as outras. E foi no dia seguinte que a esposa de Leonardo, Poliana Rocca, postou uma mensagem que repercutiu fortemente entre os fãs. Às vezes a gente precisa ir ao encontro de quem amamos para dar uma segurada. Não por eles, mas por nós mesmos. A frase foi interpretada por muitos como um recado direto sobre o episódio, e fontes confirmaram que Poliana, de fato, embarcou para Campina Grande logo após o ocorrido. Preocupada com o estado do marido, não é a primeira vez que Poliana age nos bastidores, longe das câmeras, para cuidar de Leonardo. O casamento deles já superou inúmeras turbulências. E apesar dos desafios, Poliana sempre foi vista como o alicerce emocional do cantor, uma mulher forte, que equilibra a imagem pública com a proteção silenciosa do homem que ama. O episódio do show é um alerta não apenas sobre os excessos, mas sobre o que a fama não mostra. Leonardo é um ícone, uma lenda da música brasileira, mas também é um ser humano que sente, que sofre, que se frustra e que, como qualquer pessoa, precisa de apoio, de cuidado, de atenção. Esse vídeo não é apenas sobre um show que deu errado, é sobre a vida real por trás do artista. Sobre um pai que sente falta do filho, um avô que quer estar perto, um marido que precisa de ajuda, um homem que mesmo aos olhos do mundo é gigante, mas que às vezes também cai. Também desaba agora, como prometido, chegou o momento de você assistir ao vídeo original que registrou essa noite. Assista com atenção. Veja com os próprios olhos o que palavras não conseguem traduzir completamente. Sinta, reflita e lembre-se, por trás do artista há sempre uma história, e por trás da história sempre há um coração tentando continuar.